Fala galera, tudo beleza? Então, espero que esteja aí tudo bem com vocês, com a família de vocês nessa quarentena. E bora aproveitar esse tempo aí para dar uma estudada, colocar a cabeça em dia, descansar um pouco. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre orientação geográfica e escala cartográfica. Meu nome é Vitor Rubens, meu e-mail para quem precisar tá logo aqui abaixo. Bem, antes da gente começar a aula de hoje, bora relembrar um pouquinho da aula anterior. Na aula anterior, a gente estudou projeções cartográficas, onde a gente estudou como são feitas as projeções, algumas técnicas de projeções, a gente tem aqui a cilíndrica, cônica, plana, algumas projeções importantes e diferenças entre elas, e algumas aplicações também. Pois bem, na aula de hoje, a gente vai estudar orientação geográfica. E para a gente estudar orientação geográfica, vamos imaginar o seguinte: esse piratinho aqui, não adianta nada ele ter estudado os mapas, as projeções, saber de tudo sobre projeções se ele não souber se orientar. Então, justamente por isso, a gente vai estudar orientação geográfica, porque se a gente tem o nosso mapa do tesouro aqui, a gente tem que saber, além de interpretar ele, saber se orientar e encontrar aquilo que a gente está procurando. Lógico, nem todo mundo é pirata, mas a orientação geográfica pode ajudar a gente, por exemplo, a não ficar perdido em cidade grande. Eu, que sou de cidade pequena, toda hora que eu vou em Belo Horizonte, fico perdido lá, porque eu só sei andar na parte do centro. Então é bom a gente saber se orientar para poder, pelo menos, olhar um GPS. Mas então, existem várias maneiras de se orientar, e aqui nós temos alguns instrumentos de orientação geográfica. Lá na antiguidade, antes de existir qualquer equipamento, as pessoas se orientavam pelos astros, pelas estrelas, constelações, e isso durou por muito tempo. Depois, eles foram lá e inventaram a bússola, que é esse aparelhinho aqui, muito útil, foi muito útil nas grandes navegações, e é útil até os dias de hoje. Mas hoje em dia, nós temos equipamentos muito mais modernos, como é o caso dos satélites que orbitam a Terra e que possibilitam que a gente tenha na palma da nossa mão o GPS funcionando com muita precisão. Além disso, também existem os radares, que são usados na maioria das vezes para fins militares ou aeronáuticos. Mas se prendendo ao mais básico aqui, que é o mais fácil para a gente entender, vamos começar falando dos pontos cardeais e colaterais. Nós temos aqui os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. O norte também é chamado de setentrional. O sul também pode ser chamado, em alguma questão, em algum texto, de meridional. O leste é conhecido também como oriente e o oeste é conhecido também como ocidente. Então, por isso que em muitos contextos o mundo é dividido entre oriente e ocidente. Em muitos contextos a gente vai ver se referir ao mundo dessa forma e a gente já sabe então que eles estão se referindo ao leste e oeste. Nós temos também os pontos colaterais, que são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Se não for possível se lembrar desses pontos colaterais, basta ter em mente que os pontos colaterais são a junção de dois pontos cardeais, como por exemplo aqui o nordeste, que é o ponto norte com leste. Quando a gente junta eles, não existe o norte e leste, mas existe o nordeste. O leste com o sul dá o sudeste e assim por diante. O sudoeste é o sul com oeste e o noroeste é o norte com oeste. Agora vamos falar um pouco da bússola. A bússola é esse aparelhinho aqui, ela já apareceu lá atrás, já mencionei ela, e ela é um dos instrumentos mais importantes de navegação e de orientação, pelo fato dela funcionar de forma bastante simples. A bússola é esse aparelhinho aqui, que consiste no equipamento que tem uma agulha magnetizada, e essa agulha fica livre para poder interagir com o campo magnético da Terra. Então, este aparelho sempre vai apontar para uma região bastante próxima do norte magnético da Terra. E lembrando que para uma bússola funcionar corretamente, se alguém tiver uma bússola aí e quiser ver, ela deve estar nivelada, ela não pode estar inclinada, senão vai ter alguma interferência e ela não vai funcionar corretamente. Agora, se a gente não tiver bússola, não tiver nada, como que vamos nos orientar? Então, a gente pode se orientar a partir do Sol. Aqui a gente tem esse desenho desse menininho aqui e ele está se orientando a partir do Sol. Como que ele faz? O Sol sempre nasce ao leste, certo? Então, assim que o Sol nascer, a gente toma o nosso braço direito como leste. Dessa forma, o braço esquerdo fica como oeste e tudo que está à nossa frente fica como norte e tudo que está atrás fica como sul. Então, dessa forma, a gente já sabe. Se alguém ficar perdido no meio de uma ilha deserta e não tiver bússola nem nada, tão perdido a gente não fica, porque a gente já sabe se orientar a partir do Sol.
Agora nós falaremos de meridianos e paralelos. Meridianos e paralelos são linhas imaginárias que vão nos dar os valores de longitude e de latitude. No caso dos paralelos, eles ficam, como o próprio nome diz, paralelamente do Polo Norte ao Polo Sul. E o principal deles, que a gente tem que conhecer, é a linha do Equador, que fica exatamente ao meio. A linha do Equador serve como referência para dividir o planeta entre hemisfério norte e hemisfério sul. Os valores de longitude dados pelos paralelos vão de 0 graus na linha do Equador até 90 graus norte no Polo Norte e de 0 graus até 90 graus sul no Polo Sul. Outras linhas importantes são o Trópico de Câncer, a 23 graus aproximadamente norte, o Trópico de Capricórnio, a 23 graus sul, o Círculo Polar Ártico, a 66 graus aproximadamente, e o Círculo Polar Antártico, a 66 graus sul. Já os meridianos são essas linhas verticais, que estão dispostas aqui, como a gente pode ver, e nos dão os valores de latitude. O meridiano mais importante é o meridiano de Greenwich, que no nosso mapa faz a separação do Ocidente e do Oriente, como está nessa imagem aí. Assim como as coordenadas de longitude variam, as de latitude também variam. Porém, neste caso, as coordenadas de latitude variam de 0 a 180 graus oeste e de 0 a 180 graus leste. A interseção entre meridianos e paralelos forma uma grade de coordenadas geográficas que possibilita que a gente tenha, em qualquer lugar do mundo, uma localização precisa a partir dessas coordenadas, usando os graus, minutos e segundos de acordo com o lugar que a gente está. Como a gente viu antes, os paralelos variam aqui de 0 até 90 graus norte ou sul. E os meridianos variam de 0 a 180 graus leste e 0 a 80 graus oeste. Para exemplificar, eu peguei aqui as coordenadas da cidade de Ouro Preto, que são essas daqui, aproximadamente 20 graus sul e 43 graus oeste. Como este daqui é um mapa apenas ilustrativo, a gente não tem uma precisão muito grande, mas já dá para ter uma noção de onde a cidade de Ouro Preto se localiza a partir dessas coordenadas. A gente vem aqui, 20 graus sul aproximadamente, em cima desta linha aqui, e 43 graus oeste. É mais ou menos nessa direção aqui, entre 40 e 60 graus. Então, no encontro entre essas duas linhas, a gente tem essa região aproximada, que é onde fica o estado de Minas Gerais e também onde fica a cidade de Ouro Preto. Então, terminado o assunto de orientação geográfica, vamos falar agora de escala cartográfica. Como nós não conseguimos representar no papel todo o espaço em que vivemos de um tamanho real, precisamos fazer uma redução para que aquilo caiba no espaço limitado que a gente tem. E a escala cartográfica serve justamente para mostrar de quanto foi essa redução. É como se tivéssemos que desenhar um campo de futebol numa folha, e para ele caber nessa folha, o tamanho desse campo de futebol deveria ser reduzido. A escala cartográfica pode ser numérica ou gráfica. Aqui na numérica, se a gente tem essa escala de 1 para 500 mil, quer dizer que para cada centímetro de mapa, nós temos 500 mil centímetros na realidade. Já a escala gráfica é bem mais simples de entender, pois aqui no caso dessa imagem, 1 centímetro no mapa já representa 5 quilômetros na realidade. Nesse exemplo do mapa do estado de Minas Gerais, a gente pode ver a aplicação dessa escala, que fica aqui no canto. Note que cada centímetro no mapa representa 60 km, que é o caso daqui até aqui. Dessa forma, fica bem mais fácil ter uma noção de distância entre cidades e também de tamanho de território. Então, com essa escala aqui, a gente consegue ver, por comparação, a distância entre cidades e o tamanho dos territórios. Neste outro exemplo, nós temos uma escala de 1 para 25 milhões para representar o Brasil, que é esse mapa maior aqui, e uma escala de 1 para 4 milhões para representar com mais detalhes o estado do Rio de Janeiro, que é este exemplo aqui. Como no caso do mapa do Brasil foi necessário abranger uma área muito grande,
a gente precisou de usar uma escala pequena. E com isso nós temos um nível menor de detalhe. É como se a gente olhasse o país de longe. A gente consegue ver uma área maior, porém a gente acaba perdendo detalhes, porque a gente está vendo de longe. Já no detalhe do estado do Rio de Janeiro, a gente usa uma escala maior, porque precisamos de mais detalhe no mapa. Então aqui a gente consegue ver até as divisões entre as cidades. Por outro lado, a abrangência do mapa é menor. A área que a gente consegue observar é menor. Então a gente tem que ter em mente, quanto maior a escala, maior vai ser o nível de detalhe e menor a abrangência do mapa. E quanto menor a escala, menor o nível de detalhe e maior a abrangência do mapa. Essa escala numérica é um pouquinho mais complicada, mas é só a gente ter em mente que quanto maior for este número aqui, menor vai ser a escala. Quanto menor for este número aqui, maior vai ser a escala. Por isso que aqui tem um número muito grande, 25 milhões, a escala é pequena. E aqui tem um número menor, por isso essa escala é maior do que esta. Então, se a gente quiser representar todo o continente da América do Sul, por exemplo, precisaremos usar uma escala menor para conseguir abranger toda a área do continente. Por outro lado, se a gente for fazer um mapa da cidade de Ouro Preto, que é bem menor, usaríamos uma escala maior e ainda teríamos mais detalhe no mapa. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenha dado para entender. E se alguém tiver ficado com alguma dúvida, pode me mandar por e-mail. Protejam-se, fiquem em casa nessa quarentena e bons estudos para vocês. Obrigado.